Fala aí, pessoal, o professor Sérgio Pisotti aqui. Vamos para mais uma correção da atividade, agora da semana 14, né? Atividade 14, semana 17 de maio a 21 de maio, né? Vamos falar sobre a formação do território brasileiro. Então, assim, você sabia que o território brasileiro não foi sempre assim, né? Como conhecemos hoje. Vamos aprender sobre o seu processo de formação por meio das principais atividades produtivas. Então, nós vamos tentar entender como que o Brasil foi formado por meio das atividades econômicas, tá? Por meio do que ia sendo produzido aqui, e conforme essas produções iam avançando, ia se desenvolvendo, o território também foi se expandindo e sendo formado até como nós conhecemos hoje, tá bom? A ocupação do território brasileiro. Como já vimos, ao desembarcarem aqui, a concentração populacional ocorreu na faixa litorânea, devido ao pouco conhecimento sobre as riquezas naturais existentes no território. Muitas transformações ocorreram nesse território. Seus limites se expandiram, novas atividades econômicas foram desenvolvidas e cidades surgiram. Assim, a ocupação das terras portuguesas, às quais se deu o nome de Brasil, foi se concretizando. É o que chamamos aí de colonização, né? Com a colonização, além de expandirem seu comércio, os países europeus, Portugal e Espanha, principalmente no caso do Brasil, né, impõem também seus valores, hábitos, organizações, políticas sobre os povos colonizados. As atividades comerciais foram iniciadas com a exploração do pau-brasil e em seguida com as atividades açucareiras. Vamos dar uma paradinha aqui, olha só. Então, com a colonização, né, os portugueses chegaram aqui no Brasil especificamente, e o comércio começa a acontecer, os produtos são começados a produzir, o Brasil começa a ser explorado e os produtos são levados à Europa, né? E aí começa a ter uma relação comercial, e aí também pessoas de Portugal e da Espanha começam a viver aqui no Brasil, e aí vem com seus hábitos religiosos, hábitos alimentares, hábitos de vestimentas, com as suas formas de pensar a sociedade, de se organizar politicamente, e começa a impor isso aos povos que viviam aqui, que no caso eram os povos indígenas, né? E aí isso vai sendo aumentado conforme o tempo vai passando e conforme eles vão expandindo as suas relações e a sua forma de explorar o Brasil. Então vamos lá. Então aqui também vimos que o primeiro produto comercializado, explorado no Brasil foi o pau-brasil, né? Tempos depois foi descoberto jazidas de ouros e diamante em Minas Gerais. Vamos lá. Então, assim, o primeiro produto explorado no Brasil foi o pau-brasil e em seguida as atividades açucareiras, né, com a cana-de-açúcar aí. E tempos depois foi descoberto jazidas de ouros e diamante em Minas Gerais. Depois, com a queda da extração do ouro, né, teve um declínio, não tinha mais tanto ouro assim, e aí começou a ter uma queda na questão financeira desse comércio, surgiram outras atividades na metade do século XIX, em torno de 1850 mais ou menos, o café, né, e a agropecuária, né, a criação de gado ali e a extração de látex lá na Amazonas, no Acre, lá na região norte, né, por exemplo. É interessante destacarmos que, com os lucros obtidos com o café, com a exploração do café, que gerou muita riqueza para o povo, para o Brasil, né? Principalmente aqui na região onde nós vivemos, tá? Que é o Vale do Rio Paraíba, né? Que é onde nós fomos uma das regiões maiores produtoras de café da época, né? E toda essa riqueza acumulada, né, nesse período, que foi um período também, isso não foi eterno, ao final desse período, com a queda também do café, essa riqueza propiciou, né, que grandes investimentos, grande parte desse dinheiro fossem investidos nas atividades industriais que já estavam acontecendo na Europa. Então, os grandes investidores do café, eles perceberam que era necessário também começar esse processo de industrialização no Brasil. Então, boa parte dos investimentos garantidos, gerados na época do café, foram investidos aqui no período industrial, né? E que se concretizou, concentrou, né? Ficou mais concentrado em São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro, que também eram as regiões ali que estavam concentradas essa produção do café também. E aí você acaba com que essas mesmas regiões continuem aí liderando, essa mesma região, né, continua liderando aí o processo de desenvolvimento econômico do Brasil, tá? E aí vamos aqui, nós temos aqui um período de a pecuária, né, no período colonial, a mineração também e as atividades açucareiras. São atividades
econômicas, porque geram dinheiro, são atividades que produzem, né, produtos a partir de matéria-prima e que foram importantíssimas para a expansão e formação desse território. Por quê? Imagina que em Minas Gerais, eles descobriram ouro em Minas. Então, foi feita toda uma logística para que milhares de pessoas chegassem nessas terras para explorar ouro. E aí foi construindo casas, estradas para fazer com que o ouro saísse de Minas Gerais e chegasse até o oceano para ir embora para Portugal. Então foi toda uma logística que fez com que esses lugares fossem ocupados. A mesma coisa a pecuária, que foi importante aí para adentrar ao território e servir também como base alimentícia, né, para a população brasileira. As atividades açucareiras também, elas tinham suas instalações e acabavam fazendo que certos povoamentos nos lugares onde elas eram instaladas, atividade cafeeira, e assim todas as atividades foram importantes para esse desenvolvimento e ocupação do território, né? E aqui nós temos uma linha do tempo que demonstra, né, a importância das atividades econômicas para a formação do território brasileiro. Aí vamos começar aqui no século XVI, que foi quando eles chegaram, né? A ocupação da faixa litorânea, porque, óbvio, não tem avião, não tem helicóptero, as caravelas chegam pelo oceano, então, pela faixa litorânea. Não tem como já chegar e já ocupar o centro do território. Você vai ocupar ali a margem próxima ao oceano, então você ocupa as faixas litorâneas primeiro até você conhecer o que tem no território para dentro, né? Aí vem a exploração do pau-brasil na Mata Atlântica, que é a primeira forma de explorar o território, né, com o pau-brasil, com a pigmentação, a tinta. Depois vem a produção de cana-de-açúcar, o tabaco, né, e a questão pecuária. Aí vem a ocupação das primeiras terras indígenas, para também utilizar essas terras para a produção e aproveitando, pegando os índios para escravizarem. E a organização de expedições para o conhecimento e exploração do território, né, do interior do território, porque até então só estavam ocupando as faixas litorâneas. Aí vem no século XVII, que aí vem mais ou menos 1600, né? Ocupação portuguesa de terras a oeste, desrespeitando o Tratado de Tordesilhas. Então, assim, nós tínhamos aquele Tratado de Tordesilhas estabelecidos, onde os portugueses podiam explorar, que era um território bem pequeno. Então, os portugueses avançaram na exploração, ultrapassando esse Tratado de Tordesilhas, né, que depois foi estabelecido um novo tratado para que os portugueses pudessem aí explorar e ocupar e obter como posse os territórios além do Tratado de Tordesilhas. A busca de drogas do sertão, né, que são produtos extraídos da floresta amazônica, que aumentou nesse período, né, pelo rio Amazônia, foi um ótimo caminho para entrar dentro desse território também, com uma floresta muito densa. O rio é um caminho, é uma estrada natural ali para explorar esse território. A pecuária também aumentou, a exploração do gado, que também foi muito importante para que os bandeirantes, né, os movimentos de entradas pudessem explorar o território mais adentro, né? E aí as bandeiras, expedições originadas principalmente de São Paulo, né, que para a escravização dos povos indígenas, capturavam os indígenas, e busca de metais preciosos e destruição de quilombos, né, povoados habitados por escravos que fugiam. Até aqui nesse momento nós já tínhamos o processo de escravidão acontecendo. E aí vem no século XVIII, a maior ocupação do interior do Brasil por questões econômicas, para exploração de novos produtos, né? E aí você tem a formação de povoados, vilas, cidades do interior já acontecendo nesse momento, já no terceiro século, aí, com 300 anos de vida, né, desse Brasil. Destaque para a atividade mineradora em Minas Gerais e para as atividades comerciais, né, interligando várias regiões do território. Então, assim, as atividades comerciais não aconteciam só de dentro para fora do Brasil, não, mas acontecia também dentro do Brasil, de um lugar para o outro, de uma região para outra, fazendo com que um comércio interno já estivesse sendo estabelecido. E aí no século XIX, óbvio, galera, só uma pausa para comentar uma coisa aqui. Isso daqui acontece lentamente, várias coisas vão acontecendo. Isso é só um resumo em uma forma de linha do tempo para que a gente possa entender, né?
E no século XIX, variadas atividades econômicas se espalham pelo Brasil, né? Aí temos aí o cacau no sul da Bahia, o café no Vale do Paraíba, que é Rio de Janeiro e São Paulo, aqui nessa região que nós vivemos, a borracha, látex na Amazônia, entre outras atividades que já estavam acontecendo no território brasileiro. E aí vamos partir para a atividade, né? Associe as diferentes formas de exploração econômica e ocupação do território aos períodos em que ocorreram. Aí, letra A, século XVI. B, século XVII. C, século XVIII. E D, século XIX. Aí vamos lá, vamos tentar associar aqui. Desenvolvia-se no território um conjunto de atividades econômicas importantes, como a produção do café, de cacau e de algodão, que fortaleceram o povoamento das terras na Amazônia. Na Amazônia, houve um avanço da ocupação por causa da produção da borracha. Vamos ver as outras opções para que a gente possa tentar alocar tudo. Além da exploração do pau-brasil, a produção de cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste, começou a ganhar importância. Nesse período, a ocupação se concentrava no litoral. Então, a gente pode ver que isso aqui foi bem lá no início, né? Mas vamos continuar lendo. A expansão da pecuária pelo território e a exploração do ouro e diamantes foram as principais atividades que favoreceram o domínio das terras a oeste. Então, olha só, isso aqui já é um segundo momento. Primeiro vem o pau-brasil, açúcar, depois vem a mineração e a pecuária. Aí o terceiro momento, vamos tentar aqui. A expansão do povoamento acompanhou a produção da cana-de-açúcar em áreas do Sudeste. A pecuária levou o povoamento em direção ao interior do território. E a busca pelas drogas do sertão, guaraná, urucum, cravo, canela, salsa, entre outros, possibilitou o início da ocupação da Amazônia pelos portugueses. Então aqui, ó, o início da ocupação. Então a gente pode entender que isso é o terceiro momento. E aqui, se você ler, desenvolvia-se no território um conjunto de atividades econômicas importantes. Então aqui já é um quarto momento. Então a gente pode entender que o primeiro momento, o século XVI, é o quê? É essa parte aqui, século XVI. Então vamos lá. Aqui seria a letra A. Aí, em seguida, a expansão da pecuária pelo território e a exploração de ouro. Aqui seria a letra B. Aqui, a letra C. E aqui, a letra D. Tranquilo, galera? Número 2. Onde foram estabelecidas as primeiras ocupações no território brasileiro? Nas áreas litorâneas. Aí, não precisa nem a gente perder muito tempo para ver essa daqui. Áreas litorâneas. Não foi no interior do Brasil, na Amazônia e em Brasília. Brasília nem existia nesse momento. Foram nas áreas litorâneas. Em qual foi a primeira atividade comercial estabelecida entre o Brasil, colônia e Portugal? Foi o café? Não. O café foi a terceira ou quarta. Ouro? Também não. Açúcar? Não. Foi o pau-brasil, galera. Então tá aí, ó. Pau-brasil foi a primeira atividade estabelecida. Número 4. Qual foi a principal forma de ocupação e construção do território brasileiro pelos colonizadores? Vamos lá. Foi a implementação das atividades econômicas? Sim, foi também. Mas vamos ter uma outra que é mais certa do que essa. Letra B. Estabelecendo moradias? Chegou e estabeleceu moradias e ocupou? Não, né, galera? Não foi só assim. Letra C. Aprendendo e respeitando os costumes dos povos nativos? Também não foi, porque não respeitou os costumes. Pelo contrário, tentou substituir esses costumes aos deles. E letra D, não houve preocupação com essa questão, tudo aconteceu de forma natural. Não, foi tudo muito bem planejado. Então, a forma correta é a implementação das atividades econômicas. Implementaram atividades econômicas para produzir riqueza para Portugal e, consequentemente, o território foi expandido, foi aumentado. Tá bom, galera? Bom, finalizamos aí a correção dessa atividade. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem o nome de vocês e a turma aí no comentário. Beijo, abraço, fui e fiquem com Deus.